Boa noite a todo mundo. Gostaria muito de agradecer a participação de todos. Esse é o segundo CONVEP, que é o Congresso Nacional Virtual de Estudo de Piano. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui novamente com o Naim Marum, que dedicou algum tempinho, que ele está no momento de lançando um CD, fazendo vários recitais. Eu tive o prazer de assistir o recital dele solo, foi assim, incrível, maravilhoso, fiquei emocionada, foi arte pura. Há pouco tempo eu assisti uma apresentação dele com o Quarteto da Cidade de São Paulo, que também são maravilhosos, que eu amo. Então, assim, vocês vão ter o grande prazer de poder falar com o Naim. Naim, boa noite. Boa noite, Naira. Boa noite, internautas. Prazer estar aqui com vocês. Então, eu queria passar rapidinho alguns detalhes para vocês do CONVEP. Queria agradecer a participação de todo mundo hoje, a participação de todo mundo durante esse congresso. Queria dar as boas-vindas para quem não conhece o CONVEP. Queria agradecer várias pessoas que estavam no primeiro, estão aqui novamente. Muito legal. No final dessa palestra, a gente vai ter um presente para vocês, que vai ser o sorteio de um CD que o Naim acabou de lançar, que ele vai falar para a gente daqui a pouco. Esse sorteio a gente vai ver como vai fazer por conta dessa questão de estar todo mundo aqui. Talvez eu espere todo mundo responder pelo Face e aí no final a gente vê como faz. Para quem não sabe, esse ano o CONVEP é em homenagem a Sônia Rubinski, que é uma musicista incrível e eu tive a oportunidade de conhecê-la e além de musicista, ela é uma pessoa incrível. O ano passado ela me ajudou muito, entrou em contato, fez encontros, me deu dicas, me ajudou. Esse ano não foi diferente, novamente a gente se encontrou e ela vai fazer uma masterclass para a gente durante 4 dias, que a gente já queria desde o ano passado e esse ano a gente conseguiu fazer. Então, eu convidei o Naim, além de fazer esse encontro ao vivo, para me ajudar a fazer uma pequena homenagem para essa pessoa maravilhosa, para essa musicista incrível, que é a Sônia Rubinski. E, a partir daí, a gente vai começar a conversar um pouco melhor. Eu vou pedir para o Naim falar um pouco sobre a Sônia, e aí a gente dá continuidade. Tá bom, Naim? Sim, Naira. Pois é, a Sônia, eu conheço a Sônia há muitos anos, né? Que nós iniciamos mais ou menos juntos as atividades, a carreira. Eu conheci a Sônia ao que eu comecei aos 18, 19 anos a fazer concurso, ela também estava ia tocar por aqui, né? Uhum. Então, mas eu a conhecia como uma grande pianista e depois eu soube que ela gravou toda a obra do Villa-Lobos, pela Naxos, né? E eu tinha um grande respeito pela Sônia. Aí quando eu fui a Paris, eu fiz um pós-doc em Paris, né? Em 2009, e que não faz tanto tempo assim. E eu encontrei a Sônia na Sorbonne, né? Que foi lá que eu fiz o meu pós-doc. E teve um congresso sobre Villa-Lobos e ela estava lá. E aí nós nos aproximamos, né? E eu tive, assim, uma surpresa, porque além dela ser mesmo, como você falou, uma pianista incrível, uma pessoa, uma carreira internacional super respeitada, e ela é uma pessoa extremamente generosa, né? Eu tive problemas, por exemplo, para estudar piano lá em Paris, né? Porque na Sorbonne é uma universidade que é mais voltada à musicologia, então tem poucos instrumentos na escola. Aí a Sônia abriu a casa dela, me deu a chave, olha, vai estudar no meu piano. É coisa que eu acho incrível, porque eu não gosto de estudar no meu piano. Né? Nem ninguém, entendeu? Mas ela foi assim, ela falou, fique com a chave da minha casa, eu vou viajar, estou indo para fazer alguma turnê. E eu fiquei estudando na casa dela muito tempo. Né? E aí, a partir daí, a gente se aproximou muito e hoje em dia nós nos frequentamos. Ela vem, quando ela vem para São Paulo, ela vem aqui em casa, a gente conversa muito, enfim. Então, de lá para cá, ela se tornou uma grande amiga. Né? Eu acho assim, linda essa homenagem que você está fazendo para ela, porque é isso mesmo. A Sônia é uma pessoa extremamente acessível, né? Está sempre disposta a ajudar e muito diferente da maioria dos grandes superstars, né? Então, ela não tem essa pompa, né? Do que muitos dos grandes pianistas têm. Então, ela é sempre muito acessível. Eu acho isso uma qualidade assim maravilhosa, né? Em qualquer pessoa e especialmente numa artista como ela, né? Que é um monumento da música brasileira, né? Sim. Eu queria que você, antes de começar a entrar direto na palestra,
falasse um pouco do encontro que você vai fazer na Unesp, para quem não sabe. Sim, olha, dia 9, 10 e 11 de novembro, nós vamos ter um congresso da Unesp importantíssimo, um congresso internacional, que eu sou o presidente, e chama-se Performa Claves. Já é o 4º encontro que a gente faz, é um encontro de todas as universidades, da USP, da Unesp e da Unicamp. E a gente faz um rodízio. O último foi na USP, em 2014, que vai ter na Unesp. E nós vamos ter, é um congresso de instrumentos de teclado. Então vamos ter cravo, piano e órgão esse ano, né? E vem um pianista que é chefe do departamento de piano da Universidade de Boston, fabuloso, o Boaz Sharon. Ele vai fazer um recital gratuito, programa maravilhoso, oitava sonata de Prokofiev, cenas infantis de Schumann, e uma palestra que ele vai fazer o Rude Poema de Villa-Lobos e uma transcrição que ele fez do Americano em Paris. Né? Vem um cravista do Conservatório de Paris, também vai dar masterclasses, e vem um organista do Alabama, que é um lugar que tem muita tradição de órgão, a Faith Fries, né? E o cravista chama-se Olivier Beaumont. Então é um congresso gratuito, a entrada é franca em todos os eventos, inclusive nos recitais. Os recitais dos convidados, eles são à noite, começa às 7h30 da noite, vai até 8h30 mais ou menos. Vai ser da organista, não vai ser na Unesp, vai ser no Santuário Nossa Senhora de Fátima, que tem um órgão muito bom. Na quinta-feira tem o do cravista, e na sexta-feira tem um recital do pianista encerrando o congresso. Vamos ter masterclass de todos os instrumentos, vamos ter palestras, comunicações, artigos que as pessoas escreveram. A Sônia vai estar entre nós também, ela vai fazer uma palestra e vai fazer uma introdução ao novo trabalho que ela está fazendo sobre Bach, e vai dar uma masterclass de piano também. Então, tudo isso, se vocês jogarem no Google Performa Claves 2016, já cai direto nessa página, com todas as informações, tem toda a programação do simpósio lá, começa às 9 da manhã e vai até às 8h30, 9 horas da noite. Uma programação super intensa. Então, estão todos convidados, não precisa fazer inscrição, não precisa pagar nada. Só chegar na Unesp, ao lado da estação Barra Funda do metrô. Tá? Todos os eventos no auditório Maria de Lourdes Sequete, que é o auditório principal da escola, onde eu dou aula e eu sou presidente desse congresso. Tá? Gente, eu estarei lá, não percam esse congresso. Eu já fui assistir um congresso de Performance Claves, é maravilhoso, não percam. Então, Naim, o que eu queria é que você falasse do seu CD, né, que você lançou, um pouco do compositor e das composições, de repente, como que pode ajudar as pessoas a prepararem essas peças, o que você achar relevante. Ok. Então, esse CD é esse CD. Acho que dá para ver? Tem que levantar um pouquinho. Aí, agora sim. Opa. Né, chama-se Miniaturas de Oswald. É um CD que eu gravei esse ano e lancei esse ano também. E inteirinho com obras de Henrique Oswald, né, que é um compositor brasileiro que nasceu em 1932 e faleceu em 1931. Esse compositor, ele nasceu no Rio de Janeiro, ele é filho de uma mãe italiana e pai belga. Ele nasceu no Rio de Janeiro, o pai veio fazer negócios no Brasil, veio tentar a sorte, na verdade, ele era um comerciante. E ele nasceu no Rio de Janeiro, aos 3 anos ele veio para São Paulo, ficou aqui até os 16 anos, estudou piano, estudou com várias pessoas importantes aqui, fez recitais de piano. O pai dele tinha uma loja de pianos aqui em São Paulo. Né? Primeiro ele abriu uma cervejaria, depois ele abriu a loja de pianos. E o Oswald brincava nos pianos do pai, desde menino, né? Então era o brinquedo dele, e ele acabou adquirindo uma intimidade com o instrumento muito grande. E aos 16 anos, os pais resolveram voltar para a Europa. Né? E ele foi, a princípio, ele tinha a intenção de estudar na Alemanha, mas acabou se estabelecendo em Florença.
talvez pela mãe ser italiana, né, ele acabou se estabelecendo em Florença e ficou lá 30 anos em Florença, né, trabalhando, tocando, estudou composição, enfim. E teve uma bolsa também do Dom Pedro II. Em algum momento da vida dele, ele teve uma bolsa, ele estava passando alguma necessidade lá em Florença, e o Dom Pedro deu bolsa por alguns anos para ele. E no final do século XIX, ele foi convidado pelo próprio governo brasileiro para vir dirigir o Instituto Nacional de Música, no Rio de Janeiro. Ele resolveu aceitar esse pedido, né, esse convite, e veio para o Brasil. Ele já tinha mais de 50 anos, né, ou quase 50 anos. Ele chegou aqui em 1902, 1903, quer dizer, 50 anos praticamente. Ele nasceu em 52 e ficou aqui até o final da vida dele, em 31. Então ele ficou aqui também mais uns quase 30 anos, né, no Brasil. E trabalhando aqui, enfim, dirigindo orquestras, dando aula, teve vários alunos importantes e tal. Agora, o problema do Oswald, que ele é muito pouco divulgado, porque eu acredito que o Oswald sofreu um preconceito muito grande devido ao surgimento da Semana de Arte Moderna. Quando ele chegou no Brasil, no comecinho do século XX, o modernismo já estava sendo... estava ganhando força, né, no Brasil. Então, até culminar, vamos falar na Semana de Arte Moderna de 22, né, que foi aquele grande movimento que teve no Teatro Municipal. Mas já no começo do século já existia uma certa tendência ao nacionalismo, né? E muitos comentários, quando você vê a biografia de Oswald, você lê as cartas, existem muitas pressões para ele ceder para esse nacionalismo, né? Mas ele não cede. Ele, na verdade, era um compositor que prezava o universal. Ele não queria ser nacionalista. Ele já estava formado, ele já estava com uma carreira sólida, né, e um pensamento sólido, uma personalidade muito formada, ele não acreditava realmente no nacionalismo, né? Então ele continuou muito ali, firme, sabe, no propósito de não ceder ao nacionalismo. Só que isso eu acho que acabou tirando um pouco o foco, né, da música dele. Então as pessoas começam a valorizar mais o nacionalismo, porque aquilo era importante para valorizar a cultura nacional, e o Oswald começa a cair mesmo no esquecimento, né? E isso provoca, na própria personalidade dele, uma depressão, né? Ele entrou em depressão mesmo, né? É muito evidente isso, né? Ele vai parando aos poucos de compor. Então, no Brasil, quando ele chega no Brasil, ele tem alguma produção, mas assim, depois, no final da vida, nos últimos 15 anos, ele teve uma produção muito pequena, né? Escreveu pouca coisa. Que eu acho que foi pela tristeza, né? De não conseguir esse reconhecimento que ele merecia, certamente, né? Bom, mas então, esse é o cenário, vamos falar do Oswald, né? E muito pouca gente conhece. A gente conhece algumas peças, tem aquela peça Il Neige, né, que ganhou o prêmio em Paris, que é uma peça que é adotada nos conservatórios, uma peça pequena, uma peça que dura 2, 3 minutos, né, 2 minutos e meio, 3 minutos, mas a gente não conhece muito a obra do Oswald, né, muito pouco divulgada. Bom, aí, quando foi no começo dos anos 2000, 2001, eu fui gravar com o Cláudio Cruz, o violinista Cláudio Cruz. Eu fui gravar na Itália, ele me convidou para fazer um CD com ele. E nós fomos para a Itália gravar um CD de música brasileira. Eu gravei as 2 sonatas de Villa-Lobos, gravei a sonata do Oswald, para violino e piano, e uma peça do Ronaldo Miranda e uma peça do Edino Krieger. Essa sonata do Oswald, nós precisamos ler em manuscrito, né? Um xerox do manuscrito, muito difícil de ler. Tivemos, inclusive, que tomar algumas decisões, às vezes com notas estranhas, notas erradas, a gente teve que tomar algumas decisões importantes, né? Para gravar. Mas, nesse momento, eu percebi que era um compositor, assim, de primeiríssima grandeza, né? Um compositor que tinha um domínio da linguagem harmônica, né? Que é um compositor que mexe com a harmonia do final harmonia, aquela harmonia super sofisticada. Ele teve influência de Fauré, de todos os compositores europeus, né? Porque ele viveu muitos anos na Europa. Então ele conhece muito bem
a harmonia, ele conhece muito bem a escrita, ele sabe escrever muito bem, a escrita dele é sempre muito cheia, não há buracos, é muito bonito. Isso foi uma revelação para mim, né? Ter esse contato com a obra desse compositor, e isso já ficou, sabe, na minha cabeça como sendo uma pessoa, um compositor extremamente importante, né? E pouco conhecido no Brasil. Bom, aí de lá para cá, né, eu comecei a pesquisar mais a obra do Wordsworth, né? E principalmente a obra para piano solo, né? Ele tem uma obra para música de câmara que é muito importante, tem quinteto para piano, enfim, tem várias obras importantes de música de câmara, mas especialmente a obra para piano, eu comecei a pesquisar mais, né? E achei coisas que eu realmente fiquei muito surpreso de ver como ele conseguia um domínio da linguagem do piano, da técnica do piano, né? Que não é só uma linguagem musical, mas uma linguagem do piano daí também, né? Muito importante. Aí surgiu em 2015, abriu um concurso do PROAC, do prêmio chama Projeto de Ação Cultural da Secretaria de Cultura, né? PROAC. E aí eu entrei com um projeto para fazer uma gravação de um CD com uma obra solo do Wordsworth, né? E descobri várias obras que eram inéditas, que nunca ninguém tinha gravado, nunca ninguém tinha tocado, provavelmente, né? Porque estavam assim num arquivo, né? Esperando um manuscrito, né? Esperando alguém achar, né? E eu descobri esses arquivos. Por uma felicidade, eu acabei descobrindo esses arquivos e fui estudar esses arquivos. Falei, não, isso aqui precisa ser gravado, né? E aí ganhei esse prêmio do PROAC. Foi muito bacana. Foram só dois projetos em São Paulo. Eu fui um deles, né? Acho que fui o único solo. Há muito tempo aqui a gente tinha projetos com base de câmara, né? Então foi muito especial, fiquei muito feliz. E gravamos esse CD com muito carinho, né? A Veba nos possibilitou, inclusive, alugar um piano muito bom. A gente alugou, eu gravei num Fazioli, que é um piano super especial. Conseguimos alugar esse piano para levar no estúdio, porque a gente não tem um estúdio com piano no Steinway, em São Paulo, infelizmente, né? É um apelo aí para os donos de estúdio comprarem um Steinway, alemão de preferência, para botar num estúdio, né? Porque a gente precisa, não tem estúdio para a gente gravar. Mas enfim, gravei esse CD, foi muito legal. Eu estou tendo críticas incríveis, está sendo muito apoiado. Gravei programa na rádio, o programa do Maestro Jânio Maluf, gravei um programa na Rádio MEC do Rio já, fizeram um programa especial desse CD, e várias pessoas já, vários compositores, regentes, já me retornaram com críticas incríveis, então está sendo muito bacana, eu estou muito feliz. Agora em julho eu fiz um recital no Festival de Campos do Jordão, fiz aqui em São Paulo e lá, com casa lotada, foi muito bacana, muito especial. Alguma pergunta? Nossa. Falei bastante. Queria saber sobre as peças que você gravou. Então, olha, eu gravei o Ilnege, né, que é essa peça que ganhou o prêmio super especial em Paris, em 1902. Ele concorreu assim, com parisienses, com gente da Europa inteira, mais de 400 candidatos, né, no prêmio do jornal Le Figaro, de Paris. E ele ganhou esse prêmio, né, Ilnege, que é neva, né? Então eu gravei, é a peça que abre o CD. Depois eu gravei as páginas de álbum, Opus 3, são 6 peças. Gravei os 2 noturnos do Opus 6, as 7 miniaturas Opus 16, o improviso Opus 19, os romances sem palavras, que são inéditos, que só tem manuscrito, são 3 romances e não tem opus, mas são de 1878, a Serenata Cinza, que é muito bacana, também inédita, Serenatella, que também é inédita, e gravei também pela primeira vez os 6 estudos dele. É uma obra super virtuosística, uma obra bastante difícil, e muita gente gravou já esses estudos separadamente. Então,
avulsos, né? Mas a primeira é integral. Eu gravei os 6 estudos completos do Oswald, né? Então, na verdade, se você percebe, o ouvinte, ele vê desde o Opus 3, né, que é o começo da obra do Oswald, e vai, na verdade, tem estudos até de 1921, quer dizer, 10 anos antes da morte dele, que é o estudo para a mão esquerda, que é um estudo muito bonito, já uma harmonia quase wagneriana, uma harmonia muito bonita. E alguns que ele fez também no Rio, os 3 estudos de 1910 que ele fez no Rio de Janeiro, e estão ali. Uma coisa que eu acho muito bacana no Oswald, que eu estou descobrindo nesse compositor, é um nacionalismo nele, né? Por incrível que pareça. Né? Que ele é muito acusado de não ser nacionalista, de não ter cedido aos apelos aí do nacionalismo, mas eu estou descobrindo nele um grande nacionalista, um grande precursor do nacionalista, na verdade, do nacionalismo. Então, tem linhas melódicas que, se você tirar o acompanhamento, é quase uma linha de choro, sabe? Então, é muito impressionante você começar a descobrir alguns elementos que são o germe do que veio a seguir. É claro que ele não segue, ele não faz samba, ele não faz uma música nacionalista explícita, né? Mas é uma música que tem uma germinação, alguma essência, sabe, que depois vai acontecer no nacionalismo. Isso é uma coisa que eu ainda vou desenvolver, vou escrever ainda alguns artigos ou qualquer coisa assim sobre o assunto, né? Para mostrar assim partituras e como isso acontece, inclusive Villa-Lobos, você percebe acordes depois que o Villa-Lobos acaba usando, tipo de acompanhamento que o Villa-Lobos usa no piano, né, que já está presente no Oswald, né? Então isso eu acho que é uma coisa que ainda a gente vai descobrir, a gente vai falar ainda muito do Oswald, sabe? E ele ainda merece ter um lugar na história bastante expressivo. Ele é um compositor que formou a nossa cultura, né? Não é, como muita gente fala, é um europeu que caiu aqui de paraquedas, né? Não é, não. Ele é um compositor realmente brasileiro. Toda a infância dele, até os 16 anos, marcou muito profundamente as ideias dele. E ele tinha uma saudade do Brasil, quando ele estava lá fora, muito grande. Ele tinha um sonho, né? Depois ele acabou revelando em cartas que ele teve uma decepção, né? Porque ele não, sabe, é claro que uma pessoa depois de 30 anos na Europa, naquele tempo, imagina no início de 1900, chegar no Rio, né, ele deve ter sofrido muito, né? Porque era muito mais atrasado tudo, né? A mentalidade das pessoas, a mentalidade do povo, da sociedade, enfim. Então ele deve ter sofrido muito, e ele fala isso nas cartas, ele reclama muito disso, né? Mas, de qualquer maneira, ele tinha um amor pelo Brasil, né? Pela essência brasileira muito grande. Então eu acho que isso ficou na música dele, isso passou, isso, sabe, entrou por um meio quase psicológico dentro da música dele. Então isso eu, sabe, falar muito sobre ele, sobre a essência dele na música, dentro da música brasileira. Sim, as peças que eu ouvi no seu recital são incríveis, são lindas. Tem alguma coisa que você possa falar que ajude a quem tem interesse a preparar? Algumas coisas são manuscritas, como você mesmo falou, né? Então, não sei se... Olha, existem algumas coisas, até naqueles sites públicos, sabe? Aquele MSLP. Isso tem algumas coisas. Você entrar em Henrique Oswald, você acha algumas coisas lá, né? Alguns estudos. Então, já é uma introdução para o trabalho, né? Se você quiser pegar, tem INEG, tem acho que uns 2 estudos, tem, enfim, acho que uma meia dúzia de peças que você acha lá, né? Agora, a maioria eu consegui na Biblioteca Nacional do Rio e aqui em São Paulo. Existe um acervo grande que está na USP, né, doado pela família do Oswald, né? Então você pode ter acesso, é só ir até a Biblioteca da USP e pedir, né, não pode tirar esse arquivo de lá, né? Você só pode olhar, você pode tirar foto sem flash, né? Você pode manusear o arquivo, né? Foi lá que eu achei, inclusive, os 3 romances sem palavras, né? Quando eu vi aquilo, foi uma revelação, porque aquilo, sabe, uma obra daquela, há 100 anos, mais de 100 anos esquecida ali, né? Ninguém tocou, nunca me gravou, ninguém fez nada. E daí tá aqui no CD.
Como foi a preparação? A preparação? Olha, foi muito intensa, né? Como eu tenho uma afinidade muito grande com a música francesa, acho que algumas pessoas me conhecem já sabem, né? Que eu estudei com um pianista nos Estados Unidos, que foi o grande pianista que gravou toda a obra de Fauré, por exemplo, né? Eu até toquei o Quinteto de Fauré, que você acabou de me assistir há alguns dias atrás, né? Então, Fauré é um compositor que eu estudei com esse pianista, estudei muito, né? Quando eu cheguei no Brasil, eu fiz um recital inteiro Fauré, em homenagem a Fauré, ele estava fazendo 150 anos de nascimento. Então, é um compositor que eu me identifico muito. E Henrique Oswald tem uma característica muito forte da música francesa, que era a música francesa, ela era como hoje a música americana, não forte, a música popular americana, a música era francesa, era a língua oficial, não era inglês, era francês. Inclusive tem peças dele que os títulos são em francês. Então o francês era quase a língua oficial do Brasil, né? Se falava muito francês, era a língua culta. Então, como eu tenho essa afinidade com o repertório francês, eu trabalhei muito o som da música francesa, como tirar o som do piano que seja característico da música francesa. Isso me ajudou muito com fazer o Oswald, né? Então, essa preparação de uso de pedal, como usar o pedal na música francesa, como usar o pedal em Oswald, né? Você tem muitas semelhanças de fraseado, de condução melódica, de como você conduz um fraseado longo da música francesa. Então, várias características da música francesa estão presentes no Oswald, isso me ajudou muito, né? E eu passei vários meses ali estudando muito, debruçado e lendo muito sobre ele, lendo as cartas, tentando incorporar o máximo possível, né? Porque eu acho que você tem que, como intérprete, você tem que, claro, trazer a sua contribuição, porque existe a minha personalidade, o meu modo de ser, o meu mundo, né? A minha cultura, a minha formação, que eu trago para a interpretação. Mas também tem, eu acho, muito forte, você precisa saber um pouco da personalidade do compositor. Como ele era, como ele pensava. Né? Porque isso, eu acho que também pode contribuir e formar um corpo só. Né? Então você participa com as suas ideias, com o seu sentir, com a sua maneira de sentir a música, e você vai também percebendo como ele sentia, né? Ou imaginando como ele sentia, talvez, né? Saber como ele sentia a gente não sabe, lógico, né? Mas imaginando como ele sentia, né? Pelas cartas, por alguma dica que ele coloca, sabe, nos escritos dele, a própria música dele, eu acho que já diz muito, né? Você já percebe, inclusive um compositor muito melancólico, né? Talvez essa melancolia que vem da música francesa, né? Que a música francesa tem uma certa melancolia nela em si, né? Então talvez essa melancolia venha da música francesa, mas também do Oswald, porque eu acho que ele era uma figura melancólica. Ele tinha uma certa vontade de pertencer, por exemplo, à aristocracia. Ele não era aristocrata, né? Ele era um plebeu. Mas ele tinha essa figura dandy, ele era um nobre, tinha uma nobreza de espírito, mas sem ser, né? Então isso eu acho que trazia uma certa tristeza, talvez, aquilo não era autêntico, né? Eu queria essa aristocracia, mas isso não viria, não tinha jeito. Ele não ia ter isso, né? Ele não fazia parte da nobreza. Então, tudo isso eu acho que faz parte da personalidade, acaba formando a personalidade. Essa questão do nacionalismo, dessa força do nacionalismo, e ele se sentia um pouco renegado por todo aquele nacionalismo, toda aquela gente que estava aparecendo no Brasil, né? O secretário da França, Milhaud, já estava aqui, né? O Villa-Lobos estava surgindo com toda a força, enfim, todos os nacionalistas. Então, ele começou a se sentir um pouco renegado, né? Essa aristocracia dele, essa elegância dele, passou a ser menos importante. As pessoas queriam um pouco o popular, né? A música popular, o samba, a música mais de raiz, né? E ele já era um cara que queria mais uma música mais fina, uma música mais europeia, mais elegante, enfim. Mas, por aí eu acho que é por isso que ele ficou renegado, na cultura, inclusive, não só por essa geração, mas daí isso acabou se perpetuando, né? Ele ficou esquecido na história. Quem ficou
vamos falar com todas as glórias, com todo respeito, foi Villa-Lobos, né? E os nacionalistas, enfim, os que vieram depois, né? Todos. Mas ele foi o grande, vamos falar, os grandes expoentes do nacionalismo. E daí ele ficou com todo o foco em cima dele, né? E Oswald, Carlos Gomes, enfim, Nepomuceno, todos esses ficaram um pouco à margem da história, né? Como se fossem, assim, pessoas que não eram brasileiras, né? Eram simplesmente estavam importando a cultura de outro país. Isso não é verdade. Todos eles tiveram assim, uma contribuição incrível no Brasil, né? E todos eles não são cópias da Europa. Eles têm um cunho próprio, eles se escrevem Oswald é Oswald, né? Como a gente vai reconhecer isso? Ouvindo, né? Assim como quando a gente ouve Beethoven, você fala isso é Beethoven, você precisa ouvir mais Oswald para reconhecer a obra, o cunho dele, a pena dele, né? que existe. Isso, assim, estudando as peças dele, né, com esse CD, eu percebi que existe sim. Hoje eu consigo reconhecer mais, né? É Oswald. Eu ouço o Oswald, tem a cara dele, tem a pena dele ali, a assinatura dele, o estilo. Uau, muito interessante. Eu lembro que você falou também sobre isso antes do recital, e isso contribui muito, né? Porque realmente é um compositor um pouco esquecido, e a gente saber um pouco mais dele ajuda bastante. Exatamente. E Oswald, assim, só complementando o que eu falei agora há pouco, né? Você vê o Carlos Gomes, ele tem, apesar do ser acusado aí, né, de não ser nacionalista e tal, né, ser muito verismo, a coisa italiana, a ópera e tal, mas ele escreve temas que são nacionais, né, como o Guarani, né, então tem o índio, então existe esse tema nacional no Carlos Gomes, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes existe. No Nepomuceno também você tem as canções que ele escreve, os textos são em português, né, então ainda tem esse apelo brasileiro. Agora o Oswald não, o Oswald é radicalmente ele não tem essa ligação a ligação dele é musical com o Brasil, né? Não é com a língua ou com o tema, é uma relação musical. Então isso é mais difícil, né? Você perceber esse nacional no elemento musical e que não é um samba, né? Então assim, que é uma linha melódica, que é uma textura, sabe, que é um acorde, que o Villa-Lobos você tem que realmente estudar a música brasileira para entender essas relações, né? Uma harmonia de Villa-Lobos, como é que é a harmonia de Villa-Lobos, né? Você tem que, então é um pouco mais sofisticado você perceber esse nacionalismo em Oswald, né? Mas você sabe que muita gente que tem falado comigo e eu vi o CD está percebendo isso. Eu acho que, não sei se é a minha contribuição, porque eu já estava percebendo esse nacional, né? Então eu trouxe esse nacionalismo para algumas peças, né? Eu destaquei um pouco mais esse lado. Então muita gente já veio falar comigo, sabe, que está percebendo esses elementos nacionais no Oswald. Então isso me deixa muito feliz, né? Sim, nossa, tá. Pessoal, quem puder assistir o Naim ao vivo, eu recomendo muitíssimo. Naim, onde você vai tocar nos próximos dias? Olha, então, agora não vou tocar em São Paulo, vou tocar no Rio. Eu tenho um concerto com a Rosana Lamosa, a gente vai fazer um Festival Villa-Lobos, né, fazer um recital enorme sobre canções de Villa-Lobos, só com canções de Villa-Lobos. Muito legal. Vai ser no dia 7 de novembro, lá no espaço do NDS, no Rio de Janeiro, no centro do Rio, às 19 horas. Isso vai ser um recital lindo. E também no dia 5, eu estou em Vitória, vou tocar um programa também muito bonito com o Eduardo Monteiro, 2 pianos, a gente abre o Festival de Vitória. E depois a gente vai para Recife também, mais tarde, e tem o Performa Cloud aí no meio. Então, por enquanto, esse ano eu estou indo até aí. Depois, ano que vem, vai começar outras coisas. O ano que vem eu estou indo para Curitiba, para a Oficina de Música de Curitiba, de 7 a 17 de janeiro. E eu estou, eu, Christian Budo e Cláudio Soares. A gente vai estar dando aula de piano em Curitiba. As inscrições estão abertas. Quem quiser participar, estão abertas as inscrições. 10 dias de aulas todos os dias, muito legal. Vou tocar o quarteto de Schumann. Muito legal. Muito lindo esse quarteto. Então, já toquei o quinteto, agora eu vou tocar o quarteto. Que é muito lindo. Nunca toquei, primeira vez. Estou super animado.
E se alguém quiser o seu CD, como que faz? Onde tem para vender? Olha, tem na loja Clássicos, lá da Sala São Paulo, e no site também da loja Clássicos, acho que o site é lojaclássicos.com.br, ou só Clássicos, eu não tenho certeza. Mas se vocês entrarem no Google Loja Clássicos da Sala São Paulo, eles estão vendendo. A distribuição agora já está sendo feita, eu acredito que já tem em grandes livrarias, tipo Livraria Cultura, a livraria aquela Saraiva, eu acho que já tem, né? Inclusive já tem para download na internet, como é que chama? Aquele Spotify, né? No Spotify já está, tem no iTunes, eu acho que já tem inclusive para baixar nesses sites streaming, né? Tem os meus programas também, estão disponíveis em streaming da Rádio Cultura, né? O programa do Maestro Abel Maluf, também o programa da Rádio MEC, estão em streaming. Dá para ouvir, eu falando também sobre o Oswald. Eu tenho material legal na internet que dá para começar a ouvir. E tem na loja Clássicos para comprar o CD. Isso eu tenho certeza. Mas também se vocês entrarem no Google Miniaturas de Oswald, acho que já aparecem todos os lugares que o CD está sendo vendido. Sim. O nosso tempo já está esgotando. Como a gente teve alguns problemas aqui de transmissão, onde vai aparecer, onde não vai aparecer, eu queria muito pedir desculpa, em primeiro lugar, a você, Naim, para os participantes. São coisas que fogem da nossa mão, mas a gente não vai poder fazer perguntas, mas eu tenho uma participante que está desde o primeiro convênio, que é a Ana Paula, que ela me mandou uma pergunta antes de começar, então eu vou só fazer a pergunta dela, peço desculpas para quem queria fazer perguntas, qualquer coisa deixe uma mensagem para a gente abaixo na transmissão ao vivo, não vão embora ainda, que a gente ainda vai falar como vocês podem concorrer ao CD do Naim. Naim, ela quer saber, ela foi atrás do seu livro e está esgotado, né? Ela queria saber se tem ideia de relançar, como é que é. Olha, fala um pouquinho para gente do seu livro, para quem não conhece. Sim, eu fiz um livro que na verdade, ele foi publicado em 2011. Né? Ele é um livro de técnica pianística sobre os exercícios de Brahms, os 51 exercícios de Brahms. Então, eu comento cada exercício. Primeiro eu faço uma introdução sobre o estudo como é que surgiu essa coisa da virtuosidade, né? Como a virtuosidade vem surgindo na música ocidental, desde Bach até os dias de hoje, né? Os concursos, essas coisas. E daí, na segunda parte, eu analiso algumas edições do Brahms e depois eu falo sobre cada um dos exercícios e faço um comentário relacionando esse exercício com a obra de Brahms, né? Porque a obra de Brahms, na verdade, ela é uma obra que ela é uma síntese da música ocidental. Então, ele vai até o final do século XX, né? Brahms, do século XIX, ele morre em 1897, então é bem no finalzinho do século XIX, e ele, como ele é um compositor, vamos falar que é considerado clássico, ele traz a tradição de Mozart, de Haydn, toda a tradição germânica de Beethoven, e vai até todas as inovações de Wagner, enfim, vai até o final do século XIX, e a música dele traz todos esses elementos. Então isso é muito bacana você estudar a música de Brahms, porque você estuda a música ocidental inteira. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Então tá. Agora porque mudou a tela. Então, aí eu fiz esse trabalho e publiquei, né, pela editora da Unesp, em 2011. E, bom, felizmente, né, teve muita procura e o trabalho se esgotou. Agora, seria muito bacana se os internautas pudessem pedir na editora da Unesp para eles reeditarem esse livro, né, porque eu tenho muita procura, muita gente fala comigo e eu não tenho mais disponível para vender. Né? Eu tenho muito poucos exemplares comigo, só o meu consumo, mas não tenho para vender. Então, infelizmente, né, esses livros só estão disponíveis em sebo, em algumas bibliotecas. Na biblioteca da Unesp tem um exemplar, né, na biblioteca da USP tem outro, enfim, em algumas bibliotecas que eu doei, mas ainda não está disponível para comprar. Você pode tentar na estante virtual,
né, que é um site que tem vários sebos de livros, né? E você pode tentar lá. Muita gente já achou lá, na estante virtual, recentemente. Né? Chama estantevirtual.com.br. Vamos, pessoal do Convep, vamos fazer um abaixo-assinado para a segunda edição desse livro. Inclusive, tem que fazer uma edição revisada, entendeu? Já melhorada, né? Porque tem essa ideia. Bom, tá vendo, pessoal do Convep? Vamos conversar sobre isso no futuro. Um abaixo-assinado para ter novamente esse livro do Naim. Isso. Bom, pessoal, a gente vai começar a finalizar aqui. Como tivemos um pouco de confusão, de recados, tem muita coisa escrita no post do Convep, de gente não saber por onde entrar, e a gente foi fazer a transmissão ao vivo para a gente não perder essa oportunidade de estar aqui com o Naim, que é esse pianista incrível, essa pessoa maravilhosa, professora incrível, que eu tive a oportunidade de ter contato, que eu fiz o Nesp, né? Então, ele não era meu professor, mas a gente teve contato, né, Naim? E ele está aqui desde o primeiro Convep com a gente. Então, eu vou falar uma coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um post agora no Convep. E aí, eu quero que quem tem interesse de participar desse sorteio do CD, coloque lá, eu quero, e fale como é que foi a palestra, tá? Para eu saber que você estava presente, eu tenho os nomes aqui das pessoas que escreveram, mas de repente alguém está assistindo e não escreveu nada. Então, eu vou deixar por algumas horas, de repente até amanhã. E aí, vocês colocam lá, eu quero. E aí, fala o que você achou da palestra, como foi a palestra, se você gostou, se não gostou, se foi relevante. E aí, depois eu entro em contato para ver como que a gente vai poder fazer o sorteio para vocês poderem ver. E depois eu faço uma transmissão ao vivo novamente para sortear quem vai ganhar o CD. O que você acha, Naim? Acho ótimo, muito bom. Então, pessoal, a gente está aqui terminando. Gostaria novamente de agradecer muito a presença de todos vocês. Apesar da confusão, eu achei super divertido vocês aqui, todo mundo no grupo, todo mundo ficou assistindo comportadinho, silêncio, vocês são demais. Muito obrigada pela participação. Para quem ficou aí tentando entrar, gente, me desculpe mesmo, mas a transmissão ao vivo vai ficar. Então vocês podem assistir a qualquer momento. Eu vou ver o quanto eu consegui salvar dessa gravação para pôr no YouTube, senão a transmissão está aqui. Tá? Queria agradecer a todo mundo que ficou até esse momento. Para quem não estava, o Convep esse ano é em homenagem a Sônia Rubinstein, então assista esse começo do vídeo que o Naim fala coisas especiais sobre essa pianista que ficou maravilhosa. Hoje é só o primeiro dia do Convep, a gente tem a semana toda por aí e queria muito de coração agradecer você, Naim, pela paciência, por esses percalços, conseguimos. Queria muito agradecer a sua presença. Muito bom, obrigado. Boa noite a todos, muito obrigada e até amanhã. Tchau, Naim, tchau, pessoal. Tchau, obrigado, tchau. Como é que o celular está piscando? Está aparecendo certo? Opa! Fala, galera!